nosso vizinho do lado. E nisso, a gente tentar negociar, elas perguntaram e ele resolveu comprar aquele. Tanta coisa pra comprar, vizinho. Poxa vida. E nesse caso específico, esse do lado dele era a principal parte, assim, tanto de parte plana quanto de vista, né? E lá a gente tinha vários poréns, assim, mas o principal, pensando no camping, era a vista, né? Que era linda e tudo mais. Então ele pegou a melhor parte da vista. E o terreno, ele ficaria num formato ruim, assim, parecendo uma... Tu falou que é uma ampulheta, né? Sabe aquele negocinho que o tempo vai passando, assim, que tem areia em cima e areia embaixo? Pensa que metade de areia em cima e metade de areia embaixo. Era assim. E ficava no meio, ficava uma parte, sei lá, de 30 metros de largura descida, assim. Então ficou horrível, assim, quando a gente olhava para aquele desenho do terreno, não dava vontade, assim. E qualquer outro desenho que a gente fosse fazer para continuar, até para dar os 3 hectares, ou se fosse só 2, eles ficavam ruins, assim, eles eram para baixo, tu não tinha aquela vista. Enfim, já era um lugar ali que eu tava com o pé atrás por causa da questão de água, tudo mais. Ele tinha os seus dificultadores e o principal daquela opção, de fato, era a vista. Sim. Eu me apaixonei. Mas aí sim, sem a vista, sem aquela parte que seria o ápice, assim, quando a gente pensa no camping, né? A gente precisa pensar em estacionamento, em atrativos também, do que a pessoa vai fazer naquela área, né? E na parte de baixo, ela teria um pouco da vista, né? De uma vista um pouco mais abaixo daquela que a gente tinha identificado ali, só que o formato do terreno ficaria difícil pra gente, assim. Pelo menos na leitura que a gente fez, né? Então não valeria a pena o esforço. Ele ficaria mais distante para pegar luz, mais distante para pegar água. O esforço seria muito maior para talvez uma estrutura não tão atrativa, assim. A gente chegaria no teto do nosso valor do terreno e a partir daí teria que ir juntando dinheiro para tudo que a gente fosse fazer, né? Não sobraria dinheiro para cercar, para nada. A gente tudo teria que ir juntando e para fazer. Dá para dar um pausa? Tá. E quando a gente, em todos que a gente viu, o primeiro a gente também tinha gostado. Eles são assim, é como se fosse 5 hectares, só que daí são 2 e 3. Aí 2 mais alto e 3 mais pra baixo. Então a gente já sabe que quem comprar o de 3 vai ser um vizinho próximo, porque o platô é do lado. E se a gente comprasse o de 3 e não o de 2 queria com a parte mais alta, que daí seria a vista também, né? Uma outra vista, mas outro atrativo. Então a gente tinha gostado, mas tinha esse porém, então. Aí quando aquele que a gente mais gostou caiu por terra, esse primeiro se tornou opção. Voltou. Aí a gente voltou a olhar, viu foto dele e tal, viu o vídeo e falou, cara, mas ele realmente não é tão ruim, né? Porque daí é muito louco isso, porque conforme a gente gostou daquele, parece que todos os outros eram muito ruins. Aí quando a gente volta, olha preço, olha a vista, aquele ali, ele não é tão ruim assim, ele tinha o potencial de fato. Aí a gente voltou a querer aquele ali, só que desse a gente não conseguiu nenhum documento, a gente não conseguiu nada ainda. A gente não conseguiu a matrícula dele, a gente não conseguiu o desenho dele, pra tentar sonhar, né, com ele e começar a imaginar as coisas ali. Aí a gente resolveu ir pra Nitápolis de novo. Ora! Então a gente tá indo de novo pra lá. A minha vontade é de novo ir nesse primeiro, que, né, eu gosto de ir de novo. Olhar ele de novo com calma. Agora com a questão de tá aí e se fecharmos mesmo, né? Só que a gente vai ver outros também. Parece que tem mais opções ainda pra gente visitar, então mais opções pra nos deixar confusas. E é isso, a gente vai visitar outros e eu quero ver se a gente consegue ver esse de novo e ver daí o que sai. Mas aquele outro primeiro lá que a gente se apaixonou e tal, a gente desanimou, desbundou dele e aquele não tá sendo mais uma opção. Pelo menos por enquanto não tá mais no nosso radar, né? E a gente voltou a pensar em outras opções. E depois a gente volta com atualizações do que faremos hoje. Muitas atualizações. Então tá, beijo. Sim, tá gravando. Conta você. Conta você. Conta você. Gente, acabamos de usar uma loucura. É assim que eu vou contar. É assim? Não, loucura não. Vamos lá. Fizemos. Compramos!
ver. E a gente fechou o primeiro passo do negócio, eu vou chamar assim. A gente viu. Aí é um lugar que está sendo, né, repartido em vários pedaços de 2 hectares, aquela coisa toda, né? E aí a gente gostou muito do último que a gente acabou. A gente gostou muito de um lá, que era um bem alto. Aí começou a imaginar, redesenhar e tudo mais e tal. Aí a gente desceu e foi ver um último lá, que a princípio estava reservado, sem nada garantido, mas a gente se apaixonou. Cara, ele tinha tudo assim pra ideia do campo. Água, platô, né? Parte de campo, mato aberto, cachoeira nele. Que dá pra fazer trilha, tudo isso em 2 hectares. Só que pra melhorar ele, a gente poderia pegar uma outra partezinha que daí contemplava toda essa parte de mato. Pensa no mato assim, ó, bonito, limpo já e reto, né? Que é muito difícil aqui conseguir parte reta assim. Então espaço grandão já com isso. Aí a gente olhou e a divisa é um riachinho, tá? Que passa assim e dividia com outro. Só que é 2 terrenos meio plano, então o vizinho ficaria ali do nosso lado, passava esse riachozinho, a casa, o que ele construísse era ali, era onde ele teria. E aí a gente negociou pra parte daquilo ali também ser nosso. E meio que a gente conseguiu, eu acho, né? Sim, meio não, a gente conseguiu. A gente fez uma proposta, a gente redesenhou, isso também foi legal, porque como o terreno ainda não tá com a documentação fechada, as matrículas. Fechada, né? Ele tem uma grande matrícula, digamos assim, e ele tá sendo partido. Isso é legal também de entender, porque a gente pôde propor uma alteração no desenho. E a gente foi muito sincero, olha, a gente tá com a ideia de fazer isso aqui, essa é a nossa ideia, pensando nisso, olha só. A gente vai precisar desse matinho aqui pra fechar e tal, e a gente vai precisar. A gente achou interessante a ideia de pegar esse outro lado para que quem tivesse no camping também tivesse uma vista bonita, porque a gente ficaria refém, né, do que fossem construir ali no outro lado. E aí isso não é legal, né? Porque, como a Tamara falou, é só um riachinho que tá dividindo a gente. Se a pessoa fosse colocar, sei lá, 3 cabanas ali, já ia acabar com a nossa privacidade, né? Privacidade, exato. Privacidade é a vibe de quem tá no camping pra relaxar. E até mesmo pensando no vizinho, né? Eu não ia querer, se eu só quisesse um chalé ou morar, eu não sei se eu queria ser vizinha de um camping onde eu tô vendo, né? Então meio que pros 2 lados ali ia ficar meio ruim. Sim. Cara, eu sei que assim, ó, acabou que deu tudo certo, a gente viu, ficou lá nesse lugar, viu, pensou. Voltamos lá pra escritório da imobiliária, ele conseguiu chamar o dono foi lá, a gente negociou com ele na hora, apertamos as mãos, negócio fechado, tá? Claro, tem todos os outros passos agora, né? Tem que ver a questão do contrato, toda a negociação depois, né? Então tem que ver, avaliar a documentação e tal, mas o primeiro passo foi dado, né? A reserva foi feita ali, o negócio foi fechado, tudo mais agora encaminhando. Cara, é isso, assim, ficou um desenho de terreno legal.